Olá, bem-vindo ao nosso canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é mantenabilidade, ou manutenabilidade, como também é conhecido esse tópico da manutenção. O que é mantenabilidade? Segundo a norma NBR 5462, é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar as suas funções sobre determinadas condições específicas de uso. Ou seja, é a capacidade do item ser mantido ou ser recolocado em condições de executar suas funções. Vou trocar em miúdos, vou explicar para vocês como funciona, o que é passo a passo e o que você poderia fazer para melhorar a mantenabilidade do seu equipamento. Quando você vai fazer uma manutenção no equipamento, imagina só, você tem uma tampa de proteção em que você vai abrir essa tampa para você fazer a manutenção de um motor que fica dentro de um local que só pode ser acessado quando você tira essa tampa. Imagina que a tampa tem 4 parafusos e aí você vai tirar esses 4 parafusos para fazer uma manutenção do motor ou para tirar o motor de lá. Para tirar esses 4 parafusos você leva cerca de 3 minutos. Então, você leva 3 minutos para tirar o parafuso e mais 5 para tirar o motor. E aí você troca o motor. Então em 8 minutos você faz a manutenção desse equipamento. Agora imagina se essa mesma tampa tivesse 20 parafusos. Você com certeza demoraria muito mais tempo para fazer a manutenção desse motor. Ou seja, a mantenabilidade da tampa com mais parafuso é pior do que a mantenabilidade da tampa com menos parafuso. Com menos parafuso você consegue fazer a manutenção mais rápido. Então, mantenabilidade, basicamente, na forma de recolocar o equipamento em suas condições de uso, é você conseguir fazer a manutenção ou retornar o equipamento às suas funções mais rápido possível. Então, quando você faz isso, você está melhorando a sua mantenabilidade. Um indicador que é muito usado para a gente ter noção da mantenabilidade é o MTTR. Tem até um vídeo no canal falando um pouco sobre o MTTR. Aproveito e vou deixar o vídeo aqui no link, nas descrições, e aí você pode entrar também e ver um pouco o que é MTTR. Mas é a média de reparos. Então você faz alguns reparos e em média você leva 10 horas para fazer o reparo daquele equipamento ou daquele componente. Se você leva 10 horas, a mantenabilidade é de 10 horas. Você provavelmente repara aquele equipamento nesse período de tempo. Agora, imagine que você tem um outro equipamento que você repara em 2 horas. Sempre que ele quebra, você repara em 2 horas. A mantenabilidade dele é muito melhor do que a outra do outro equipamento que é reparado em 10 horas. Por isso que o indicador MTTR ele é muito usado para dizer sobre mantenabilidade. Ou as pessoas usam ele como referência para dizer se um equipamento é melhor ou pior. Existem alguns programas, por exemplo, o TPM, que nem é um programa de manutenção produtiva total, tem a manutenção lá como um dos seus pilares, pilar de manutenção planejada, o pilar NP, que muita gente fala, mas não é um programa específico de manutenção. Esse programa ele tem lá em uma das etapas do pilar NA, manutenção autônoma, a eliminação das fontes de sujeira e locais de difícil acesso. O que ele faz quando ele está querendo eliminar locais que são de difícil acesso? Ele está querendo melhorar a mantenabilidade. Imagina uma linha produtiva que ela para e fica 5 horas parada, porque você vai fazer um conserto. Se ela parasse e ficasse 2 horas parada, seria muito mais fácil. E isso se dá melhorando a mantenabilidade. Como que a gente faz essa melhoria de mantenabilidade quando a norma diz é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções? Eu falei muito do recolocado em condições de executar suas funções. Mas o que seria esse mantido? Imagina essa mesma tampa, quando ele foi projetado o equipamento, aquela tampa que tinha 3 parafusos, imagina se ela não tivesse nenhum parafuso, tivesse uma dobradiça, você abrisse e acessasse o motor. Com certeza sua mantenabilidade seria maior. Assim, quando você pensa lá no projeto da máquina, será que eu uso um redutor? Será que eu uso correia? Será que eu uso engrenagem? Será que vai ser fácil desmontar isso? Será que isso tem uma probabilidade alta de quebrar ou não? Você está aumentando a mantenabilidade. Ou seja, um item que tem melhor mantenabilidade, ele também quebra menos. É um equipamento mais fácil dele ser mantido. Consequentemente, gera muitos ganhos para a empresa.
Se você for trabalhar para resolver problemas de manutenabilidade, eu recomendo que você vá até o Gemba, acompanhe as manutenções, algumas manutenções, sejam elas preventivas, sejam elas corretivas, e aí você identifique, através de ferramentas como o gráfico de Pareto, diagrama de espaguete, quais são os gaps que estão fazendo com que aquela manutenção demore. Pode ser qualificação do pessoal, pode ser que as pessoas não saibam direito o que estão fazendo, demorem para consertar, tenham que ler manual, tenham que fazer um monte de atividades durante o processo. Pode ser que haja movimentação desnecessária, que o seu técnico tenha que sair, tenha que buscar coisas, você pode trazer aquelas coisas para perto para facilitar. Pode ser que o equipamento não esteja preparado para aquilo. Pode ser que o equipamento tenha sido desenvolvido de maneira que a manutenabilidade dele seja bem ruim. Então você pode também reprojetar, colocar dispositivos. Por exemplo, é algo que também o TPM faz lá no controle inicial. Quando você vai buscar um equipamento novo, você pega os aprendizados que você teve na fábrica e leva para aquele equipamento novo. É muito importante você entender que boa parte da mantenabilidade não é feita na hora da manutenção, é feita na hora de aquisição do equipamento. Por isso a ISO 55000, que é a norma de gestão de ativos, fala muito que a manutenção deve acompanhar e deve colocar requisitos para a compra de máquinas e equipamentos. E alguns desses requisitos são esses: manutenabilidade. Por exemplo, se você olhar, esse motor está instalado num lugar que eu tenho que descer uma escada, fazer isso, fazer aquilo para retirar. Será que se eu colocasse ele do lado de fora da máquina não seria mais fácil? Esse eixo, ele é feito de tal material. Será que se eu fizesse de outro material ele não duraria mais? Esse inversor de frequência que eu uso, será que eu não poderia usar uma outra marca que tem uma confiabilidade um pouco maior? Meu equipamento não vai quebrar menos, então ele vai ser melhor, vai ter uma manutenabilidade melhor. Então é muito importante você saber que, assim como a confiabilidade, que não é feita pela manutenção, ela é dada em projeto e a manutenção simplesmente a mantém, a manutenabilidade também tem um bom ingrediente de projeto. Um bom ingrediente, boa parte dela, que eu quero dizer, é dada lá na hora que você está fazendo o projeto. Então tem duas formas: você faz lá no projeto para que ele possa ser bem mantido, e a parte de recolocar em condições de uso, você pode fazer uma análise da manutenção lá no Gemba, acompanhar algumas manutenções e ver onde estão os seus desperdícios, o que está fazendo com que seu equipamento demore para ser manutenido ou consertado, e aí você corrige esses problemas para que você possa aumentar a sua mantenabilidade ou manutenabilidade. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é mantenabilidade e que esse vídeo possa ser útil, que você possa aplicar isso no seu dia a dia e melhorar, se for o caso, se for isso que a sua empresa está precisando, as manutenções estão demorando demais, você precisa ser mais ágil, você pode até ter mais quebras, mas você precisa consertar mais ágil, você conseguir ir lá no Gemba e fazer um trabalho de melhorar a mantenabilidade. Espero ter te ajudado, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.